Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal Fazendo História com o Professor Zelaya, que é este que vos fala. E vocês vão perceber que essa nossa sequência de aulas agora a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, ok? Mas para a gente entender de fato como se deu a Revolução Francesa e tudo que ela transformou, né, quão importante ela foi, a gente precisa retroceder um pouquinho e entender como era essa França anterior à Revolução Francesa, tá? E tudo se inicia lá na França do Antigo Regime. Porém, professor, o que é Antigo Regime? O que seria o Antigo Regime? Gente, é muito simples. Nós damos o nome de Antigo Regime àquele período, né, da história política europeia em que se vivia o governo absolutista, tá? Foi um período político, um regime político, na verdade, caracterizado, primeiro, pelo absolutismo, pelo mercantilismo, né? Aquele modelo econômico que visava o metalismo, balança comercial favorável, estímulo às manufaturas locais e por aí vai. Também é marcado por uma sociedade estamental, onde não existia mobilidade social, né? Era tudo muito bem dividido entre nobreza, clero e a população, né, comum, os restantes, tá? E também foi um período político muito marcado pelas intolerâncias religiosas, tá? Bom, agora que a gente sabe o que significa o Antigo Regime, como é que esse Antigo Regime estava sobrevivendo ou estava fazendo a sua parte na França, tá? Bom, a França, ela vivia um período, uma fase de extrema desigualdade social, tá? A França era dividida em 3 estados, que eram o primeiro estado formado pelo clero, tá? Imagina aí uma pirâmide social, e nessa pirâmide social a gente tem lá no topo dela o clero, abaixo, tá? A nobreza e abaixo da nobreza o restante, os comuns, que era o terceiro estado. Então vamos lá. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza e terceiro estado, os comuns, tá? O povo. O restante que não fazia parte nem do clero e tampouco da nobreza. Bom, o problema é que o primeiro e segundo estado francês, ele correspondia a apenas 3% da população francesa. 97% fazia parte dos comuns, tá? E os 3% pertencente ao primeiro e segundo estado controlava basicamente toda a riqueza do estado francês, deixando os comuns em um estado de completa pobreza, de completa miséria, tá? Isso gerou um período de desigualdade econômica muito profunda dentro da França. Bom, e é óbvio, não é muito difícil a gente imaginar que as condições de vida do terceiro estado eram precárias, tá? A maior parte da população era formada por camponeses pobres e trabalhadores urbanos também pobres, tá? Que viviam em condições muito precárias, condições de moradia, condições de alimentação, condições de trabalho, tudo era muito precário para o terceiro estado, que correspondia a 97% da população. Bom, com esse terceiro estado aí, né, vivendo em condições de miséria, em condições precárias, a França, ela dependia muito, tá, da sua produção agrícola interna. Só que a França teve um pequeno azar, porque nesse período, tá, aí do século XVIII, mais ou menos, 17, 18, final do século 17, início do século 18, a França, ela vive um período de complicações, digamos assim, climáticas, tá? Houve um período de geada, um período muito frio dentro da França, da Europa como um todo. Isso provocou um enfraquecimento da produção agrícola e, obviamente, uma crise econômica muito grande vai se iniciar dentro da França. Primeiro, colheita ruim, quando você colhe menos, a tendência é que você tenha menos alimentos, com isso os alimentos subiram muito de preço, tá? Houve um período de muita fome dentro da França e, obviamente, houve queda na arrecadação de impostos. Lembrando que somente o terceiro estado pagava imposto para o governo.
tá? O primeiro estado, que era o clero, e o segundo estado, que era a nobreza, estavam isentos de impostos. Tá? Quem então conseguia manter o Estado através do pagamento de impostos era somente a parte mais pobre da população, que era o terceiro estado. E com esse estado de fome, baixa colheita, tudo isso, é óbvio que a quantidade de impostos recolhidos, ela diminuiu e muito, tá? E aí, teve mais um problema também dentro da França, que foi a Guerra dos 7 Anos, tá? Quando a França perde, alguns territórios, perde essa guerra para a sua arqui-inimiga Inglaterra. Isso também vai piorar ainda mais a crise financeira dentro da França. Para piorar a situação, o governo francês, para se vingar da Inglaterra por conta da Guerra dos 7 Anos, resolve dar uma ajuda financeira para as 13 colônias inglesas, tá? Que é hoje o que nós conhecemos como Estados Unidos. Tá? Mas por que eles deram essa ajuda se eles eram inimigos da Inglaterra? Justamente por isso, tá? Para que as 13 colônias conquistassem a sua independência. Foi legal, né? As 13 colônias conquistaram sua independência, a França deu troco na Inglaterra, porém a crise financeira piorou. E a crise alimentar também, porque não tinha comida. Então agora a França era um estado quebrado economicamente e com fome. Tá? Isso vai gerar dentro da França um período de extrema instabilidade política, econômica e social. O rei Luís XVI, então, que era um rei absolutista, concentrava todo o poder em suas mãos, para resolver a situação, teve uma brilhante ideia: vamos aumentar os impostos. Só que essa ideia de brilhante não teve absolutamente nada. Por quê? Porque só quem pagava os impostos era quem não tinha condição de pagar. E isso vai gerar na França, então, um movimento de revolta e de insatisfação muito maior. Até que houve uma assembleia na França, onde foi sugerido uma reforma fiscal. Tá? Nessa assembleia foi sugerido que o primeiro e segundo estado passassem a pagar impostos também para tentar reequilibrar a economia francesa. Ideia essa que foi negada, pedido que foi negado, tá? Pela Assembleia dos Notáveis, que era o primeiro e segundo estado. Então, esse projeto ele não foi à frente, tá? O que gerou mais insatisfação ainda por parte do terceiro estado, tá? Aquela parcela pobre da população francesa. E aí, com toda essa confusão que a França vivia, o rei teve uma ideia de convocar uma Assembleia dos Estados Gerais, que era uma reunião que reunia os representantes do primeiro, segundo e terceiro estado para fazer uma votação. E nessa votação seria colocado algumas reformas fiscais e algumas soluções para resolver o problema francês. Só que a Assembleia, ela tinha um pequeno problema. O voto ele era contabilizado por estado. Tá? Então, o primeiro estado contava como um voto, o segundo outro voto e o terceiro outro voto. Tá? Quem é que vocês acham que iam se reunir para votar junto e favorecer a eles mesmos? Primeiro e segundo estado. O terceiro estado ficava praticamente derrotado antes mesmo de começar a votação. Tá? E aí, o terceiro estado então sugere uma modificação nesse estatuto, onde os votos seriam contabilizados agora por pessoas. Tá? Isso também foi negado pela Câmara dos Notáveis. Por quê? Porque era óbvio que se essa votação fosse contabilizada, esses votos contabilizados por pessoa, o terceiro estado iria sempre ganhar, porque representava 97% da população. Bom, como esses projetos não foram à frente, não houve consenso dentro da Assembleia dos Estados Gerais, essas reformas aí, que não agradou ao terceiro estado, foram impostas de uma forma aí absolutista à população francesa, e essa instabilidade política, econômica e social só piorou a partir de 1789 com a dissolução da Assembleia Geral Francesa. E aí vai iniciar-se o processo revolucionário dentro da França.
ok? Mas esse processo revolucionário a gente vai ver só na nossa próxima aula, beleza? Bom, galera, hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe o seu likezinho aí e também se inscreva no canal para você receber a notificação direta aí que o vídeo já saiu, beleza? A gente se vê. Beijo, até mais.